aprendendo hoje aqui com as mulheres que vencem sobre ser uma geração forte. Da onde vem a nossa força? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim, no demais, meus irmãos, eu digo hoje, minhas irmãs, fortalecei-vos. Qual é a nossa fonte? No Senhor e na força do seu poder. Amém? Então a nossa força, a nossa capacidade vem da onde? Vem de Deus. E eu quero falar para você hoje, não de uma mulher assim, novinha, não de uma mulher jovem, não de uma mulher na flor da idade, mas eu quero falar para você numa mulher idosa. Irmã Dani, que mulher é essa? Hoje nós vamos aprender com a Sara. Amém, irmãs? Deus, ele chamou a Sara, não lá nos 15, 16, 18 anos. Deus não chamou a Sara quando ela era, como se diz antigamente, uma brotinha, né? Não, Deus chamou ela já avançada de dias, avançada de idade. E a gente podia dizer assim, mas por que, né? Que Deus não chamou a Sara antes? Por que Deus esperou lá a Sara ficar mais idosa? Por que Deus esperou, além dela ser uma mulher estéril, por que Deus esperou lá ela ainda parar, cessar os costumes das mulheres, então para se revelar e dizer, ei, eu vou fazer de você uma mãe de nações, uma mulher que será mãe de uma geração abençoada. Para nós seria mais fácil se Deus tivesse chamado ela na adolescência, sim ou não, irmãs? Mas o que nós temos que entender é que a palavra de Deus fala lá em Coríntios que Deus muitas vezes pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Se eu pedisse para você, talvez, um exemplo de força, jamais você falaria numa pessoa idosa, jamais você falaria numa pessoa que tinha essa limitação de poder gerar, de poder ser mãe, né, de poder ali ter os seus filhos. Mas Deus, ele escolheu a Sara. E Deus escolheu nós. Amém? E Deus fez promessas para Sara. E Deus também faz promessas para nós. E nós vamos aprender com a Sara que quando Deus ele faz uma promessa para nós temos um tempo, irmãs, de espera. E a pergunta é, o que nós fazemos enquanto nós esperamos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? Quem é mãe aqui? Levanta a mão assim, deixa a irmã Dani ver. Você teve que ensinar o seu filho a esperar? Você teve que esperar o seu filho a esperar? Ensinou ele a esperar? Sim ou não? Mas a pergunta também é, você ensinou a esperar? E você gosta de esperar? Se você marca com uma amiga lá, ei, vamos sair 3 horas da tarde. E é 3h05, 3h10, 3h20, 3h30 e você está esperando. Você gosta? Como é que você espera? Cruza o braço, descruza, mexe as pernas, anda para um lado, anda para o outro, olha o relógio, manda um zap, dá uma ligada, ei, manda sinal de fumaça, sim ou não? Pois é, a Sara, ela teve que aprender a esperar. A Sara sempre soube esperar, irmãs. Ela sempre soube esperar. Você sabe que a Sara, ela teve um deslize. Ela tentou ajudar a Deus. Quando ela olhou para o corpo dela, quando ela olhou para a idade dela, quando ela olhou para as limitações dela, ela pegou lá a escrava e colocou a escrava para ser como se fosse uma barriga de aluguel, né? Como se fosse lá uma ajudinha para que o marido dela tivesse filho e para que a promessa de Deus, então, se cumprisse na vida deles. Mas era dessa maneira, irmãos, que Deus ia abençoar? Era dessa maneira?
era assim? Pelo contrário, isso trouxe dor de cabeça. Isso trouxe muitos problemas familiares para o Abraão, para a Sara, para Agar, né? Para Ismael e depois também para o Isaac. Então não foi sempre que a Sara ela soube esperar, mas ela precisou aprender a esperar. E diga eu preciso aprender a esperar. O homem, ele sempre quis tentar, né, conseguir controlar o tempo. Você sabia que o primeiro tipo de relógio a ser criado foi na Babilônia, no século XIV? Você sabia? Pois é. Tinha antigamente aqueles relógios que era com areinha caindo, lembra? Que tinha com água pingando, para o homem mais ou menos se localizar que hora era, que momento era. E a pergunta que nós temos que fazer é: será que nós estamos sincronizados? Não nesse relógio do telefone, ou não no relógio do pulso, mas será que nós estamos sincronizadas no tempo de Deus? Eu ouvi falar de uma história de um senhor que ele tinha um relógio muito amado. Sabe aquele relógio que usava antigamente com a correntinha pendurada na calça? Aquele relógio que era uma joia de família, sabe? Esse senhor, ele tinha um relógio assim. E ele perdeu o relógio dele aonde? Como se fosse, como é que é o nome? Naquele lugar de feno, misericórdia, num galpão de feno ele perdeu o relógio dele. E ele procurou, ele não achava o relógio dele. E aí tinha uns garotos brincando, né? E aí ele falou: vou dar uma recompensa para quem entrar e achar o meu relógio. E as crianças, imagina a festa, né? Achar e ganhar surpresa e ganhar recompensa. As crianças entraram e começaram a procurar e começaram lá a escavar, né? E não acharam o tal do relógio. E as crianças não acharam e aquele moço ficou muito decepcionado, porque ele queria muito aquele relógio. Mas uma criança não se deu por vencida. Ela disse: o senhor permite eu entrar lá de novo para tentar achar o relógio? E ele falou: peraí, você já tentou, você já procurou e você não encontrou. Mas por que você quer entrar lá de volta? Porque ele falou: eu vou encontrar. Irmãs, ele entrou, ele procurou e ele saiu com o quê? Com o relógio. E o moço, surpreso, perguntou: como é que você agora conseguiu encontrar esse relógio? Ele falou: eu fiquei quietinho, ouvindo o tic-tac do relógio. Enquanto tinha outras crianças fazendo bagunça, ele ouvia o barulho do tic-tac. Mas quando teve o quê? Silêncio. Ele conseguiu ouvir o tic-tac e ele conseguiu encontrar o relógio. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, lava louça, lava roupa, atende criança, leva para a escola, faz comida, mantém a casa limpa. Tem muitas coisas para fazer, muitas vozes, muitos sons. E às vezes não há tempo para parar, ficar em silêncio e ouvir o que, irmãs? O tic-toc do relógio de Deus. A Sara, ela precisou aprender a esperar o tempo certo da promessa de Deus sobre a vida dela. Enquanto ela tentou ajudar Deus, enquanto ela tentou resolver as coisas do jeito, da maneira dela, meteu os pés pelas mãos, trouxe problema para dentro de casa. Mas quando ela buscou a direção, o tempo de Deus, respeitar o tempo de Deus, ela chegou finalmente aonde, irmãs? No milagre de poder segurar, de poder ali amamentar, de poder ninar, né, o seu pequeno milagre, o seu Isaac.
E nós somos hoje o quê? A geração micro-ondas. Quem usa o micro-ondas? É rapidinho. É ou não é? Mas é bom para quê, irmãs? É bom para descongelar. É bom para aquecer alguma coisa. Mas é bom para fazer um jantar romântico? É bom? Você consegue se imaginar criando toda uma refeição só no micro-ondas? Consegue? Pois é. Eu vi um pregador falando que Deus não trabalha à base de micro-ondas, que Deus trabalha à base de banho-maria. Às vezes, antes do filho ser gerado, uma mãe precisa nascer. Antes do Isaac ser gerado, a Sara precisava amadurecer. Ela precisava aprender a confiar em Deus. Porque se Abraão, o esposo dela, era o pai da fé, ela podia ser a mãe da incredulidade? Ela podia ser a mãe da incredulidade? Ela tinha que ser o quê, irmãs? A mãe da fé. Então ela precisava confiar em Deus, confiar na promessa, confiar que Deus não estava atrasado, que Deus ia agir na hora certa, na hora exata. E é isso que diz aqui. Olha só, vamos abrir juntas a nossa Bíblia? Lá em Isaías, vamos abrir lá a nossa Bíblia? Em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Então, mulher forte é mulher sincronizada com o tempo de Deus. Mulher forte é mulher paciente. Não é mulher lá instantânea, né? Não é mulher micro-ondas, não. É mulher que sabe esperar. É mulher que não perde a confiança em Deus. Isaías, capítulo de número 40. Isaías 40, versículo de número 29, fala assim, ó, que o nosso Deus, ele dá vigor, ele dá o quê? Força. Para quem? Ao que está cansado, né? E diz, e multiplica as forças de quem, irmãs? De quem não tem nenhum vigor. Quem já se sentiu aqui cansada? Quem já se sentiu aqui sobrecarregada? Quem já disse aquela frase, é tudo eu nessa casa? Oh, Jesus, ó que não tem câmera lá não, irmãs. Ó que não tem câmera lá não. A gente tem isso. Às vezes a gente trabalha até a última gota de força que nós temos. Às vezes a gente dá de tudo, faz que nem diz das tripas ao coração. Só que se eu só der e não me abastecer, vai dar coisa boa? Eu vou conseguir ficar de pé, irmãs? Eu vou conseguir? Não. Então eu tenho que saber que Deus é a minha fonte de força. E o que Deus quer fazer? Ele quer dar vigor ao cansado. Tá cansada? Descanse em Deus. Tá cansada, irmãs? Busca força em Deus. Deus fortalece meus braços. Não deixa eu parar de orar, não deixa eu desistir da minha casa, da minha família, não deixa eu desistir dos meus filhos. Deus fortalece minhas pernas, fortalece, Deus, o meu corpo, fortalece a minha coluna. Deus fortalece a minha vida. O que diz ali? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças até mesmo aquele que não tem vigor nenhum. Uma vez eu pregando sobre isso,
Eu falei, como é que Deus vai multiplicar força àquele que não tem vigor? Na nossa matemática, qualquer número vezes zero é zero. Sim ou não? Só que a Bíblia diz que se a pessoa tem zero, Deus multiplica a força que vem dele e recarrega as nossas energias, a nossa bateria. Irmãs, como nós precisamos. A irmã falou sobre Maria. Maria não estava sendo preguiçosa. Maria estava recarregando as energias. Quando chegou o dia mau na vida de Maria, ela perdeu o irmão. Ela teve mais força do que a Marta. Teve ou não teve? Ela foi atendida e recebida por Jesus diferente do que a irmã. Nosso lugar de recarregar as nossas baterias em Deus. Culto de domingo, culto de Santa Ceia, culto das mulheres que vencem. Pode vir, vem durante a semana, ouve a palavra, tira tempo, irmãs, de oração, lê a Bíblia em casa, bota um louvor, se entrega na presença de Deus. Posso falar? O diabo te quer cansada. O diabo te quer sobrecarregada. O diabo te quer escabelada, gritando, espraguejando. Agora, quando a gente entra dentro do quarto e busca a força de Deus, a gente sai para vencer. Sai ou não sai? Então aqui diz que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Aí diz de maneira natural, né? Até os jovens, o que? Se cansarão e se fatigarão os jovens se não confiarem em Deus. O que diz? Certamente cairão. Mas o versículo 31 diz: os que esperam no Senhor. O que diz aí, irmãs? Renovarão as suas forças. Qual é o propósito? Geração forte. Quem é fortalecida? Quem espera, quem busca. Aonde? Na fonte, que é Deus, que é o Senhor. Não existe geração forte sem a fortaleza que é Deus. Não adianta, irmãs, ficar lá bonitinha, ajeitadinha, né? Se não buscar Deus, é só aparência. É só aparência. A força que nós precisamos vem de dentro para fora. Por que eu escolhi falar de Sara? Porque naturalmente falando, a gente não escolheria ela para mulher forte. Porque ela já estava idosa. O corpo dela já estava fraco para segurar uma promessa, para sustentar uma gestação, para sustentar uma gravidez. Mas quando a Sara entendeu que a promessa de Deus não era só para o Abraão, quando Sara entendeu que a promessa de Deus não era para Agar, para a serva, para a egípcia, para a escrava, mas era para ela começou a esperar em Deus. E aquela mulher foi renovada. Você lembra o nosso pastor pregando? Que até o faraó ficou de olho nela porque ela era bonitona. O que isso é, irmãs? Renovo de Deus. Renovo de Deus. E o renovo de Deus, irmãs, vem de dentro para fora. Eu fiquei pensando, o corpo da Sara teve que, rebobinar. Teve que ficar jovem por dentro, voltar aos costumes lá, para que ela gerasse aquela criança. Olha que coisa maravilhosa, o renovo de Deus.
Se eu falasse aqui sobre uma outra mulher que talvez não apareceu dificuldade nenhuma para vencer o problema, talvez você diga assim, ah, claro, mas ela já era forte, Deus só levantou ela. Mas aqui mostra a fraqueza de Sara. Mostra ou não mostra? Mostra a fraqueza de Sara. Só que além da fraqueza de Sara, mostra a grandeza de Deus. Você sabia que o teu Deus é grande? Você sabia que o teu problema para Deus não é nada? Não é nada, irmãs. Não é nada. Para Deus, talvez fosse mais fácil se ele tivesse usado ela lá no começo. Talvez ele tivesse que fazer uma obra menor. Mas Deus queria mostrar a glória, o poder, a soberania dele. E é na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que muitas vezes sobressai a excelência e a glória do Deus que nós servimos. Às vezes a gente chega na presença de Deus quebrado igual caquinho. Sim ou não? A gente oferece os caquinhos para Deus. Quem já ofereceu? Quem já se sentiu reconstruída na presença de Deus? Oh, glória! Isso é força. Não depende dos nossos músculos físicos. Não depende do nosso útero físico. Não depende da nossa capacidade, da nossa sabedoria, do quanto nós somos espertas, inteligentes, sábias, cultas. Mas tudo depende de Deus. E aqui diz, os que esperam no Senhor terão as suas forças, né? O que? Renovarão as suas forças e subirão como com asas de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não, o que, irmã? Se fatigarão. Olha o renovo de Deus para a nossa vida. Vai caminhar, vai correr. A gente viu Abraão lá para preparar o sacrifício, ele correndo. Lembra? Parecendo um garotinho, um menino, um moleque, correndo. Olha o renovo da parte de Deus. Então eu coloquei aqui, né? Deus dá vigor, Ele multiplica as forças. Até os jovens sem Deus pode se cansar, mas esperar em Deus traz renovo. Aí eu botei, Sara é um exemplo de renovo. Com quantos anos Sara foi chamada? 65 anos. 65 anos. Ela recebeu a promessa que ela estaria junto com o esposo dela e ambos gerariam uma grande nação. Quanto tempo, irmã Dani, a Sara e o Abraão tiveram que esperar para a promessa se cumprir? 25 anos, irmãos. 25 anos. Não foi uma semana, não foi um dia, não foi 5 anos. Foram 25 anos. Nesses 25 anos, ela teve que aprender a esperar. Teve ou não teve? Você poderia esperar? Você poderia esperar? Você quer um milagre de micro-ondas? Ou você quer um grande banquete? Não é de uma hora para outra. Sabe qual é a inimiga da espera? A impaciência. Não é só esperar. Mas olha o que diz. Nós estávamos em Isaías 40. Vamos para o Salmo 40? Salmo 40. Oh, Jesus. Salmo 40.
Irmã Dani, o Salmo 40 dói a minha alma. Eu sei até o que está escrito sem nem abrir. Quem saberia dizer? Tem alguém? Oh! Sabe, né? Salmo 40, versículo de número 1, diz: esperei de que maneira? Impaciente. É isso? Teve um tempo que Sara foi impaciente. Teve ou não teve? Mas ela aprendeu a lição. Aprendeu ou não aprendeu, irmãos? Aprendeu. Se tem que esperar, tem que ser com paciência. Tem que ser com uma boa atitude. Se o teu filho lá está fazendo birra, você tira o celular, tira o tablet, tira o brinquedo e ele começa... Deu, mãe! Deu, mãe! Se acalmou? Sim ou não? Já está na hora de devolver? Hã? Tem que aprender a esperar. E esperar com paciência. Acalmando o coração. Escuta o tic-tac. Escuta a voz de Deus. Escuta a fé. Confie em Deus. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ouviu a minha oração. Inimiga da espera é a impaciência. Você lembra de uma outra mulher da Bíblia que também tinha muitas dificuldades de ser mãe, de ter filho, e ela foi muito impaciente? Você lembra? Ela chegou até a falar besteira. Ih, Jesus, será que estão lembrando? Lá atrás eu tô vendo que tem uma que sabe. Quem foi? Ana? Não foi a Ana. Foi a Raquel. Ela chegou ao ponto de dizer: dai-me filho, senão eu morro. Ela teve. Teve ou não teve? E morreu. Qual foi o preço daquele filho? Qual foi o preço daquelas palavras? Foi uma mulher impaciente. Que queria a qualquer custo. Não importa a consequência. Eu quero filho, não me importa se o filho vai ter uma mãe. Olha que triste. Não importa se o marido vai ter esposa. Dai-me filhos, senão eu morro. Olha o poder das palavras. Mulher impaciente. Mulher que não soube esperar. Deixa marcado aqui, se der tempo nós vamos voltar no Salmo 40. Mas olha o que fala sobre a ansiedade. Olha o que fala sobre ser impaciente, né? Provérbios, capítulo de número 12. Próximo culto de mulheres eu vou começar com meia hora de atraso. E aí? Só vai dar as mulheres olhando no relógio. Será que a gente consegue, irmãs? Hã? Será que a gente consegue? Tem gente que não vai nem notar que atrasou, né? Tem gente que sempre chega atrasado, vai chegar, não vai nem notar. Eu acho que a gente não consegue. Acho que não.
Eu, da hora, eu já fico... E meu celular não vai parar. O pastor vai dizer que na hora. Por que não começou ainda? Sim ou não? Ele é pontual, né? Ele é pontual. Olha só, irmãs. Provérbios, capítulo de número 12. Olha o que diz aqui no versículo de número 25. Provérbios 12, 25. Diz assim, ó. A solicitude, a ansiedade no coração do homem faz o quê? O abate. O que é a ansiedade? O que é a solicitude? O que é a inquietação, a agitação, a impaciência faz? Abate. Adoece. A Sara precisava ficar doente ou ficar curada? Enquanto ela estava tentando ajudar Deus, enquanto ela estava ali impaciente à espera do milagre, ela era estéril. Mas quando ela aprendeu a esperar, você conhece o caso de alguma mulher assim? Tentou muitas vezes ter filho, inquieta, agitada. Todo mês olhava-se a atrasar a regra das mulheres. Fazia tabelinha, fazia tratamento. E aí, quando a mulher meio que desistiu, descansou, às vezes até adotou um bebê, né? Aí adotou o bebê, ficou lá tranquila. O que aconteceu? Você conhece alguém assim? Quem conhece caso assim? Acontece. Irmãs, quem é impaciente adoece. Quem deixa a ansiedade tomar conta, adoece. Fica abatida. Mulher abatida não gera. Mulher abatida, irmãs, não é o que Deus quer para nós. Vamos ler de novo? Diz assim, ó, versículo 25, a solicitude no coração do homem o abate. Mas uma boa palavra faz o quê? O alegra. A Sara recebeu uma boa palavra. Recebeu ou não recebeu? Que boa palavra que a Sara recebeu? A promessa de Deus. A promessa de Deus. Sabe, depois do que Sara gerou? Sara gerou depois que o nome dela foi mudado. Ela não teve o Isaac antes do nome ser mudado. Ela teve o Isaac depois que o nome foi mudado. Como é que era o nome dela? Sarai. Sarai. Ou Sarai, né? Que significa o quê? Princesa, né? E daí Deus muda o nome dela para quê, irmãos? Para Sara. Que significa o quê? Ainda significa uma princesa. Mas agora uma mãe de multidões. E aí eu fico pensando, falando sobre paciência. O contrário de paciência, a pessoa é o quê? Impaciente. Impaciente. O que foi tirado de Sara? Um i. Ela teve que deixar de ser impaciente e ela teve que aprender a ser paciente. O corpo dela foi curado, foi restaurado. Ela recebeu a promessa. Recebeu ou não recebeu? Recebeu a promessa. E se tornou não só a mãe do Isaac, mas uma mãe de multidões. Vamos voltar lá para Isaías 40, para nós, Isaías não, Salmo, perdão. É que os dois são 40, né?
Salmo 40, volta lá para o Salmo 40. Então, enquanto nós esperamos, temos que ter paciência. Enquanto nós esperamos, nós precisamos ter fé. A boa palavra traz o que, irmãs? Traz fé. A palavra de Deus, as promessas vão trazer o quê? Fé. Tinha como ser mãe da fé sem fé? Impossível. Não tem como. E o que mais? Quando Deus muda o nome da Sara, ela tem que começar a falar dela de maneira diferente. As outras pessoas precisam começar a chamar ela de maneira diferente. Não é mais Sarai, mas agora é Sara. E aqui diz assim, Salmo 40, versículo de número 1 de novo, esperando, não com impaciência, né, mas com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. Versículo 2, e tirou-me de um lago terrível, né? E de um charco de lodo, e pôs os meus pés aonde? Na rocha, e firmou os meus passos. Versículo de número 3, e pôs um novo cântico, aonde, irmãs? Na minha, uma nova maneira de falar. Quem crê diferente, fala diferente. Fala diferente. Você sabia que eu notei a diferença na vida da minha mãe? Ela tinha aceitado Jesus mesmo, pelo jeito dela falar. O nosso jeito de falar, irmãs, denuncia como está o meu coração, como está o nosso coração. Denuncia ou não denuncia? Uma pessoa que fala coisas ruins, como é que está o coração? Tá ruim. E aí o coração, irmãs, vai adoecer o corpo, vai adoecer a vida, vai ou não vai? Vai azedar tudo. Então nós temos que falar diferente. Amém? Diz assim, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos o verão. E o quê? E temerão e confiarão em quem? No Senhor. Então, enquanto você espera, vida, céu, azar. É assim? Deus me diz que eu vou ser mãe, mas eu tô toda enrugada. É assim, mas? Já tô até me escalorando, mas também não faço. Ai. Será que estão se entregando? Você está entendendo, irmãs? Enquanto espera, não adianta ficar lá, né? Não, tem que esperar louvando a Deus. Tem que esperar cantando louvores, hinos, cânticos ao Senhor. Uma mulher que murmura e uma mulher que louva é opostos. É opostos. Que tipo de mulher você quer ser? Irmão, eu quero ser a mulher que louva. Qual o tipo de mulher que Deus quer que nós venhamos ser? A mulher que louva. Enquanto você espera o teu milagre, louva, engrandeça, agradeça, seja gentil, tenha boas palavras, declare as promessas de Deus através da mudança do nome que Deus te deu.
Tira lá o i de impaciente. Amém? Ah, não, fulano lá é impaciente mesmo. Tenta fazer tudo do jeito dela. Misericórdia, não. Deixa Jesus mudar. E o que mais que Deus fez nesse tempo de espera? Ali na vida da Sara, Deus transformou o caráter daquela mulher. Daquela mulher que era impaciente, daquela mulher até que foi mentirosa. Foi ou não foi? O Abraão estava lá servindo o anjo, e aí o anjo pergunta, cadê a tua esposa? Ah, tá lá na tenda. Pois é, ela vai ser mãe, ela vai gerar a promessa. O que ela fez? Ela riu. E ele perguntou, ei, por que tu riu? E ela disse, eu? Nem ri não. Era verdade, mas... Hã? Ela estava mentindo. Misericórdia. Mas você vê Sara depois disso mentindo? Vê? A gente viu Abraão mais de uma vez usando de meias verdades. Sim ou não? Mas Sara a gente não vê de novo. Amém? Então, quando você espera, deixa Deus te mudar. Deixa Deus te preparar para aquilo que Ele tem para você. Amém? Vamos orar, irmãs? Vamos aplaudir a Jesus primeiro? Aplauda Jesus.